Tu já parou pra pensar que a República Brasileira, um regime que significa literalmente coisa pública, nasceu sem o povo? O regime que deveria ser do povo e pro povo foi proclamado num golpe militar onde a população do Rio de Janeiro assistiu a tudo achando que era uma parada militar, um desfile. O jornalista Aristides Lobo, que esperava uma revolução popular ao estilo francês, descreveu a cena com uma palavra devastadora. Ele disse que o povo ficou bestializado. Mas como é que um país que acabava de abolir a escravidão, que tinha um imperador considerado ilustrado pela Europa inteira, simplesmente trocou de regime político da noite pro dia, sem que ninguém nas ruas entendesse o que estava acontecendo? Por que o golpe foi liderado por um marechal que era um monarquista convicto e amigo pessoal do imperador? E qual foi o pecado original dessa república que a condenou há mais de um século, buscando uma legitimidade democrática que ainda não alcançou? Eu sou o Mohamed e sejam bem-vindos ao V de História, moçada. A gente precisa voltar para 1870 para entender como o Império Brasileiro começou a desmoronar. O Brasil acabava de sair da Guerra do Paraguai, a guerra mais sangrenta da América do Sul. O exército brasileiro voltou dessa guerra completamente diferente. Os militares tinham segurado o país nas costas durante os anos do conflito, mas quando voltaram para casa, a elite civil, a elite latifundiária, tratou eles como ferramentas descartáveis. Esses caras da elite latifundiária eram os chamados casacas, os bacharéis em direito que mandavam em tudo e eram grandes proprietários de terra e escravizados. Segura essa informação bem aqui, porque essa humilhação dos militares pela elite civil vai ser o estopim de tudo que vem pela frente. Só que essa elite latifundiária não percebeu que tinha criado um problema sério. Dentro das escolas militares, um professor chamado de Benjamin Constant estava doutrinando a jovem oficialidade com as ideias do positivismo. O Benjamin Constant ensinava que o exército era o único grupo esclarecido capaz de modernizar o Brasil cientificamente. O lema era ordem e progresso. Para esses jovens oficiais, a monarquia era um sistema ultrapassado. Precisava ser substituído por uma ditadura republicana, conduzida por uma elite militar e intelectual. E enquanto isso rolava no quartel, o imperador Dom Pedro II enfrentava outras crises. Primeiro veio a questão religiosa. O imperador tinha prendido bispos católicos que se recusaram a obedecer ordens imperiais contra a maçonaria. Isso destruiu a relação entre a coroa e a igreja. A igreja, que sempre tinha sido um pilar de sustentação da monarquia, virou as costas para o trono. Mas o golpe fatal mesmo veio em 1888. A princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Ela aboliu a escravidão sem indenizar os fazendeiros que tinham a sua riqueza baseada no trabalho escravizado e na propriedade de pessoas. Os grandes proprietários do Vale do Paraíba sentiram que tinham sido traídos. Esses caras eram a base da política do império e da noite pro dia eles viraram republicanos de última hora. Não porque acreditavam na democracia, mas por puro ressentimento. A monarquia tinha acabado de perder o seu último pilar de apoio. E foi nesse cenário de isolamento total que a gente chega no dia 15 de novembro de 1889. Mas aqui vem o detalhe mais louco dessa história. O cara que ia liderar o golpe, o Marechal Deodoro da Fonseca, era um monarquista convicto. Ele era amigo pessoal de Dom Pedro II. E Deodoro não queria derrubar o imperador. Meses antes do golpe, ele tinha dito publicamente que a monarquia era o único sustentáculo do país. Tu deve estar pensando, como assim um monarquista proclama a república? Parece uma loucura e faz sentido tu achar estranho tudo isso. Mas a verdade é que a política brasileira sempre teve dessas ironias. Então, como é que um monarquista convicto acaba proclamando a república? A resposta está numa mistura de pressão, intriga e acaso. O Visconde do Ouro Preto era o último primeiro-ministro do Império. Ele tinha tentado desesperadamente salvar a monarquia
monarquia com reformas liberais de última hora, dando autonomia provincial, liberdade de culto e várias mudanças modernizadoras do império. Só que o Ouro Preto cometeu um erro fatal. Ele tratou os militares com rispidez, como se eles fossem subordinados que não mereciam respeito. E aí começaram os boatos. Conspiradores, como o Major Solon Ribeiro, espalharam a notícia de que o governo ia prender o Deodoro e o Benjamin Constant, iam humilhar publicamente a instituição militar. Para piorar, o Deodoro ficou sabendo que seu desafeto pessoal, o Gaspar Silveira Martins, seria nomeado o novo primeiro-ministro. Foi essa rivalidade pessoal que pesou tanto quanto qualquer ideal republicano. Não esquece esse detalhe. Uma rixa pessoal entre dois políticos gaúchos ajudou a derrubar um regime de 67 anos. Parece um detalhe bobo agora, mas lá na frente no vídeo tu vai entender como as intrigas pessoais foram mais importantes que os ideais políticos nessa história toda. Na manhã de 15 de novembro, o Deodoro marchou com as tropas para o campo de Santana. Ele estava doente, debilitado, mas escuta isso aqui. A intenção dele era apenas derrubar o Ministério do Ouro Preto, não acabar com a monarquia. As tropas marcharam, o governo caiu e o povo do Rio de Janeiro assistiu a tudo, achando que era uma simples parada militar. O jornalista Aristides Lobo era um republicano radical, aquele que eu falei lá no começo. Ele esperava uma revolução popular ao estilo da Revolução Francesa, mas ficou desiludido. Escreveu que o povo tinha assistido a tudo aquilo bestializado, sem entender o que estava acontecendo, sem participar de nada. E essa história toda tá nesse livro bem aqui, ó, Os Bestializados. Toda essa história tá sendo contada aqui pelo historiador José Murilo de Carvalho. Se tu quiser saber mais sobre essa história da formação da República do Brasil, dá uma olhada nos links que eu trouxe aqui embaixo pra tu ver. Se isso aqui explodiu toda a tua mente, da população assistir bestializada a proclamação da República, já deixa o like pra fortalecer o canal também, porque a próxima parte é ainda mais surpreendente. E olha só, a República só foi proclamada oficialmente à tarde, na Câmara Municipal. Quem proclamou foi o José do Patrocínio, e mesmo assim, alguns líderes ainda tratavam um novo regime como provisório. O Deodoro só confirmou a proclamação à noite, quase à revelia da sua vontade original. Não houve barricadas, não houve luta heróica, não houve o povo nas ruas exigindo mudança. Foi um golpe militar que virou república por acidente, e o povo ficou completamente excluído. O povo, que teoricamente deveria ser o protagonista da coisa pública, porque é isso que res pública significa. Enquanto os republicanos radicais, como o Silva Jardim, sonhavam com uma revolução popular, a realidade foi um arranjo de cúpula entre militares positivistas e a elite cafeeira de São Paulo, que queria mais autonomia e poder. E dá uma olhada nisso aqui. 6 dias antes do golpe tinha rolado o baile da Ilha Fiscal, uma festa luxuosa da corte imperial. Enquanto a elite brindava num cenário de fantasia, os militares cofabulavam a poucos metros de distância. Esse contraste mostra o abismo total entre a ritualística da corte e a força bruta dos quartéis que tomaria o poder. Só que o golpe resolveu os problemas do Brasil? Claro que não. Na verdade, ele criou problemas ainda piores. A consequência imediata foi o caos. O novo governo tentou consolidar apoio das elites latifundiárias e estimular a indústria. Permitiu uma emissão desenfreada da moeda. O Rui Barbosa era o ministro da Fazenda naquele momento. O resultado de tudo isso foi o encilhamento. Na prática, uma bolha especulativa gigante, febre de enriquecimento rápido e uma corrupção sem dó, com uma inflação galopante. O Rio de Janeiro virou uma república de banqueiros. O lucro predador substituiu qualquer ética do bem comum ali naquele momento. E a exclusão política do povo foi institucionalizada. A Constituição de 1891 eliminou o critério de renda para votar que existia no Brasil Império, e que isso também já era excludente pra caramba. Só que eliminando o critério de renda, manteve a proibição do voto aos analfabetos, num país onde mais de 80% da população não sabia ler, e isso excluía a esmagadora maioria dos brasileiros da vida política. Pior ainda, a Constituição retirou a obrigação do Estado de fornecer instrução
primária. Tu tá entendendo isso aqui? O Estado brasileiro obriga tu a ser alfabetizado para votar, mas ele não traz a obrigação de fornecer a alfabetização para ti. O Estado não precisava alfabetizar ninguém, mas só alfabetizados podiam votar. Era um ciclo perfeito de exclusão. Além disso, mulheres até esse momento também estavam excluídas, bicho. O primeiro governo foi do Deodoro. Ele logo mostrou sua cara autoritária, fechando o Congresso em 1891. A ameaça de guerra civil forçou ele a renunciar. Aí assumiu o vice, o Floriano Peixoto. O cara era conhecido como Marechal de Ferro. O Floriano consolidou a República com um punho de aço. Reprimiu de forma implacável a revolta da Armada e a Revolução Federalista. Ele criou o culto à personalidade. Usou o apoio dos jacobinos, que eram setores urbanos radicalizados, para se manter no poder. O Floriano marginalizou os republicanos civis históricos e preparou o terreno para a ascensão das oligarquias estaduais e, consequentemente, que é a elite latifundiária. A nova Constituição transformou as províncias em estados com ampla autonomia e criou o federalismo. Isso favoreceu principalmente São Paulo, que detinha o poder econômico do café. Logo surgiu a política dos governadores. Foi criada pelo Campos Salles, um sistema de apoio mútuo entre o governo federal e as oligarquias estaduais. Consolidou a fraude eleitoral e o voto de cabresto. O poder simplesmente passou do imperador para os coronéis e grandes proprietários de café. O José Murilo de Carvalho chama isso de o pecado original da República Brasileira. E o que é que ele quer dizer com isso? Que a República nasceu com um vício de origem, a ausência total de participação popular. Sem o povo no processo, a cidadania virou uma ficção jurídica. Em vez de cidadãos lutando por direitos universais, o que se criou foi a estadania. Basicamente, pessoas buscando inserção na sociedade através de favores do Estado, cargos públicos, proteção política. A relação do povo com o poder virou pragmática e clientelista. O cidadão foi marginalizado, e o marginal, que era aquele que jogava capoeira, e o malandro, foi muitas vezes cooptado pelos políticos como capanga eleitoral, num sistema de votos fraudados. A política oficial virou um tribofe, uma fraude entre oligarquias, e o povo percebeu que as instituições não funcionavam para ele. Então desenvolveu uma cultura de distanciamento e ironia. E o que é mais doido nisso tudo é que o Carvalho concluiu que o carioca, e por extensão todo brasileiro, não era apenas bestializado ou passivo. Ele era também um bilontra, alguém que sabe que o sistema não funciona para ele, então prefere viver à margem das instituições oficiais. Busca sua identidade no samba, no carnaval e no futebol. O povo construiu repúblicas informais dentro de uma capital que lhe negava a cidadania plena. E essa exclusão teve consequências violentas. A revolta da vacina em 1904 foi a maior evidência de resistência popular contra o autoritarismo tecnocrático. Sob pretexto de saúde pública, o governo de Rodrigues Alves e o médico Oswaldo Cruz tentaram impor vacinação sem escolha, invadindo as casas, o único espaço de dignidade que restava ao pobre. A revolta não foi uma ignorância da população mais pobre, foi uma reação contra a invasão do Estado, contra a destruição de moradias populares, nas reformas urbanas do Pereira Passos. O povo ocupou as ruas em bairros como a Saúde, num reduto chamado Porto Arthur. Mostrou que não aceitaria que o governo pusesse o pé no pescoço do povo. A República substituiu o centralismo imperial, que já era excludente também, pelo domínio das oligarquias estaduais e o poder da elite latifundiária. Ela modernizou símbolos, trocou a bandeira imperial pelo lema positivista de ordem e progresso, mudou nomes de ruas e secularizou o Estado, separando da Igreja, mas falhou completamente em incorporar o povo no projeto nacional. Essa república, que nasceu de um golpe, estabeleceu um padrão de intervenção das Forças Armadas na política, marcou o Brasil por todo o século XX, e a maior ironia é que o regime, que se chamava Coisa Pública, foi construído sem a participação daqueles que deveriam ser seus donos, o povo brasileiro. A desigualdade social e o clientelismo político que marcam o Brasil até hoje tem raiz nesse momento fundacional, quando a República nasceu sem cidadãos. Dá uma olhadinha nesse vídeo que tá aparecendo aqui, eu acho que vai ser interessante para tu ver. Se inscreve no canal
canal e ativa as notificações caso não seja inscrito ainda. E se você chegou até aqui, muito obrigado pela atenção. Abraço e até a próxima!